eu não teria uma vivência real, né? Eu teria, porque aqui eu não tenho contato direto, né? Mas há uns anos atrás eu teria uma noção de como seria difícil aqui, que eu fiz um projeto referente à acessibilidade quando eu estudava no Senac, e aí eu escolhi esse tema para a região onde eu moro, e a gente trabalhou com várias tipos de deficiência, né? E principalmente as físicas, aqui é uma região muito defasada. Então eu tenho noção da dificuldade, mas a referência não. Você não tem uma referência real, né? Diz que não convive com ninguém exatamente de perto. E eu tenho certeza que, pelo menos a grande maioria das pessoas também vai dizer que não tem, porque a gente é invisível. Só que essa invisibilidade, ela não é numérica, porque nós somos quase 46 milhões de pessoas no Brasil. Esses dados que eu vou passar para vocês são todos do censo do IBGE de 2010, tá? Porque é o último censo de IBGE que a gente tem sobre população com deficiência. Não foi feito mais nenhum desde então. Então, são quase 46 milhões de pessoas, o que equivale a 23,9% da população. É quase um quarto, não é tão pouca gente assim, para a gente não estar tão presente nos lugares, né? Aqui a gente tem um recortezinho das deficiências. Então, ó, 37,42% das pessoas, dessas pessoas com deficiência, têm deficiência visual, 19,89% tem deficiência motora, 18% tem mais de uma deficiência, que a gente chama de deficiência múltipla, 14,24% deficiência mental e 9,26% deficiência auditiva. E eu vou aproveitar esse slide para mostrar para vocês, né, que a maior parte das pessoas com deficiência no Brasil tem deficiência visual. Aqui alguém não enxerga? Tem alguém que não enxerga na nossa turma aqui? Não. Não. Então, de qualquer forma, eu vou passar para vocês uma informação que eu costumo passar sempre. Quando nós estamos falando com um público que tem alguém com deficiência visual ou para um público que a gente não sabe se tem alguém com deficiência visual, como, por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube. Você não sabe quem é que vai chegar naquele conteúdo. Você não sabe quem está acessando aquele conteúdo do outro lado. Pode ser uma pessoa com deficiência visual. Uma boa ferramenta que a gente precisa começar a utilizar, porque ela é gratuita, ela é só uma questão da gente se acostumar com isso, é nos autodescrever para quem está consumindo o nosso conteúdo. Então, por exemplo, eu sou Camila, tenho 34 anos, sou uma mulher branca, de cabelo loiro, curto e cacheado, estou num fundo de parede bege, para vocês está parecendo meio branco por causa das luzes, mas ele é bege, de cimento chamuscado, estou vestindo uma malha preta, brincos de argola pequenos pretos, uso óculos pretos, estou usando fones de ouvidos pretos. É sempre muito interessante vocês fazerem esse tipo de descrição quando tem uma pessoa com deficiência visual ou quando vocês não sabem se tem. Porque essa é a forma que eles têm de saber como nós somos. Descrever o ambiente, de se descrever o que está acontecendo, é a forma que eles têm de acessar o que a gente que enxerga está vendo. Agora a gente vai falar sobre escolaridade das pessoas com deficiência no Brasil, que é um dado extremamente entristecedor, né? Se vocês puderem olhar aqui no gráfico, mais de 60% da população com deficiência, com mais de 15 anos, não estamos falando de crianças, toda essa população tem mais de 15 anos, não tem nenhuma instrução ou tem apenas o fundamental completo. Isso quer dizer que mais da metade das pessoas com deficiência no Brasil não tem formação além do ensino fundamental, que é ali até a quarta série, né? Na minha época era a quarta série, agora eu já não sei mais qual é. Mas, enfim, o ensino fundamental, a gente não chega no médio. Logo depois vem médio completo ou superior incompleto, com 17,67%.
fundamental completo ou médio incompleto, 14,15%, e superior completo é só 6,66% da população com deficiência. E esses dados, obviamente, vão dar consequência no próximo dado que eu vou passar para vocês, que é empregabilidade. Tem aqui, o primeiro gráfico é Brasil, e depois está por região, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Barrinha verde, pessoas com deficiência, barrinha cinza, pessoas sem deficiência. É a comparação de quem está da empregabilidade entre um grupo e outro. Pode ver que em todos, né, seja no panorama geral do Brasil, seja por região, pessoas com deficiência estão menos empregadas do que as pessoas sem deficiência. Claramente que isso tem a ver com a questão da escolaridade. Aqui a gente vai falar sobre o recorte de empregabilidade por gênero. E aqui eu acho muito importante mostrar para vocês o quanto essa intersecção de pautas sociais, por exemplo, o feminismo com a pauta de pessoas com deficiência, é importante de acontecer essa ligação, né? Porque esse machismo de ter homens mais empregados do que mulheres, ele também acontece dentro do grupo de pessoas com deficiência. Nós temos mais homens com deficiência empregados do que mulheres com deficiência empregada. E da mesma maneira, raça. Racismo também impacta as pessoas com deficiência. Além da própria deficiência, a gente também sofre machismo e também sofre racismo. E aqui a gente vai falar um pouco da lei de cotas, porque essa empregabilidade, esse dado de empregabilidade horroroso, ele existe mesmo com a lei de cotas, que é uma lei que existe desde 1991, que torna obrigatória a empregar pessoas com deficiência de acordo com a quantidade de funcionários que tem uma empresa. Então, de 100 a 200 funcionários, obrigatoriamente 2% do quadro teria que ser pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. De 1.001 em diante, no mínimo 5% das pessoas. A multa, para quem não cumpre essa lei, deveria ser de R$ 2.519,31 a R$ 251.929,36 por profissional não contratado. É uma multa alta, que não se paga porque não tem fiscalização. E aqui a gente vai falar da execução. 92% das empresas não cumpre a lei. E eles alegam, para não cumprir essa lei, que não tem PCD qualificado no mercado, dificuldade de adaptação no ambiente e não tem fiscalização, fui eu que botei, porque se tivesse, não ia ser tão horroroso assim esse não. E quem cumpre, o pouco que cumpre, contratação de pessoas com deficiências leves. O que é considerado deficiência leve? Uma pessoa que tem uma visão monocular, que é cega só de um olho, uma pessoa com uma deficiência auditiva só de um lado do ouvido, uma pessoa que tem uma deficiência física que não prejudica a mobilidade, uma pessoa que manca um pouquinho, uma pessoa que não tem um membro, sei lá, um dedinho, 2 dedinhos. Coisas assim são consideradas deficiências leves. Tudo é deficiência, ninguém está falando que essas pessoas não têm que entrar nessa cota. O que a gente está falando, o que eu estou falando é que não pode ser uma preferência das empresas só empregar essas pessoas. Contratação de pessoas com deficiência para ficar em casa. Sim, eu mesma já presenciei uma situação dessas. A empresa, no caso que eu trabalhei numa empresa multinacional muito famosa, com medo da fiscalização que ia acontecer naquele período, pegou um grupo de pessoas com deficiência, do nada, achou do nada, não teve entrevista, não teve processo, não teve nada, fez a contratação, fica em casa, não precisa fazer nada. Só para preencher aquele percentual que precisava ser preenchido para que eles não precisassem pagar multa. E os cargos reservados
são sempre de auxiliar e assistente. Eu já trabalhei em 6 empresas multinacionais ao longo da minha vida. Em todas elas, todos os cargos para cumprir a cota eram de auxiliar e de assistente, com geralmente o salário mais baixo da empresa. E isso não importa se a pessoa está naquela questão da escolaridade baixa, e também não importa se tem alguma formação acadêmica. Eu já presenciei uma colega de trabalho que estava na empresa há 10 anos, era bilíngue, tinha faculdade de pós-graduação e ela seguia no mesmo cargo de auxiliar com o salário mais baixo da empresa. E aí a gente vai falar sobre como melhorar esses aspectos, né? Isso é extremamente importante, é necessário que a gente leve em consideração as diferenças de cada pessoa. Não só para as pessoas com deficiência, para todo mundo. E aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, isso está muito claro na ilustração. Se você dá a mesma bicicleta para essas 4 pessoas que são completamente diferentes uma da outra, elas não vão conseguir ter acesso a essa bicicleta. Elas não vão conseguir usar a bicicleta do mesmo jeito. Elas não vão conseguir caminhar com essa bicicleta do mesmo jeito. Agora, se você entregar uma bicicleta adequada para cada necessidade, todo mundo vai estar na mesma igualdade de condições. Quando a gente fala sobre tratar todo mundo igual, não é sobre dar as mesmas ferramentas para todo mundo, porque isso não é certo, isso é injusto. A gente está falando sobre dar as mesmas oportunidades para todo mundo, dar as mesmas chances para todo mundo. Diminuir a desigualdade social não é tratar todo mundo igual, é dar ferramentas diferentes de acordo com as necessidades de cada um, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Aqui a gente entra agora em acessibilidade. E a gente vai falar sobre acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal. A arquitetônica é aquela que eu acho que a maioria das pessoas já pensa imediatamente quando a gente fala em acessibilidade, né? Acho que a Bianca também falou sobre esse projeto que ela fez ali na região dela. Era sobre espaço físico, acessibilidade física, acomodação, uso do espaço, rampa, elevador, calçada, piso tátil para quem usa muleta, porta, tamanho de porta, se passa, né, a cadeira de rodas, se não passa cadeira de rodas, enfim, isso é acessibilidade arquitetônica. Essa é a mais comum de se falar. E não necessariamente ela é adequada. Em muitos lugares, por exemplo, eu vou até hoje, a minha cadeira de rodas é pequena, ela tem uma largura de menos de 70 centímetros e em um monte de lugar que eu vou, a minha cadeira não passa. Então, assim, também é lei, também deve acontecer e não acontece. A acessibilidade comunicacional é uma das acessibilidades que a gente precisa conversar mais, para além da arquitetônica, que é como você se comunica com as pessoas com deficiência. Aqui a gente tem uma questão muito importante, uma questão muito importante que é sobre as pessoas surdas, por exemplo. Eu trabalhei, vou contar um caso, que uma outra empresa, não é a mesma que contratou PCD para ficar em casa, uma outra empresa, tinha uma funcionária de outro departamento, que a gente se conhecia, porque tomava café junto, porque conversava, né? Porque comia, almoçava junto. Ela tinha deficiência auditiva. Um belo dia, estava saindo da minha salinha lá, da salinha que eu trabalhava, do meu departamento, passei tinha uma sala, um lounge, né, que era um ambiente comum de todo mundo na empresa, para tomar um cafezinho, para comer alguma coisa, para descansar, não sei o quê. E ela estava lá chorando. E eu fui lá falar com ela. Ela estava chorando porque absolutamente ninguém na empresa falava com ela, porque ela é surda. Então, assim, eu não sei falar Libras, eu não sei Libras. Mas eu falava com ela. Porque a gente tem uma resistência muito grande de chegar nas pessoas com deficiência, a gente tem resistência de interagir com o que a gente não conhece. Só que pessoas com deficiência auditiva geralmente sabem ler lábios. Aliás, nem toda pessoa com deficiência auditiva sabe Libras, nem todas são alfabetizadas em Libras. Existem várias outras maneiras da gente se comunicar com essas pessoas. Elas sabem ler lábios,
a gente consegue escrever, a gente consegue desenhar, a gente consegue até, se precisar, fazer uma mímica. O que a gente precisa é quebrar a resistência, chegar na pessoa, porque cada um é um, gente, não tem cartilha, tá? Eu não tenho como dizer para vocês o certo de fazer é assim, porque cada um é um. A gente precisa tentar chegar na pessoa e perguntar como é com ela. Porque, definitivamente, qualquer tentativa de comunicação com aquela menina, por exemplo, ia ser muito melhor do que deixar ela completamente isolada, sem ninguém interagir com ela, por medo de não conseguir interagir com uma surda. Além da nossa comunicação interpessoal, a gente tem a questão da sinalização. Se você for num banheiro, se o banheiro da empresa tiver divisão de gênero, geralmente tem uma placa lá, né? Masculino, feminino. Uma pessoa cega vai conseguir entender? Aquela placa está sinalizada com libras para uma pessoa cega saber em qual banheiro ela está entrando? Quando você passa um comunicado para os seus funcionários, ele está acessível para todo tipo de pessoa que possa receber esse comunicado? Mídias específicas. Mídias específicas é, por exemplo, um software de leitura instalado no computador da empresa para que um cego consiga usar o computador da empresa. É um software de Libras instalado também nos sistemas para que a gente possa ter o avatar de Libras traduzindo aqueles textos para quem só se comunica em Libras. O HandTalk, por exemplo, é um muito famoso que dá muito certo. E agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a acessibilidade, o ponto de acessibilidade que eu acho mais importante de todos, que é a atitudinal. Que muitas vezes, principalmente a acessibilidade arquitetônica, não está ao nosso alcance mudar, pelo menos não de imediato. Mas se a gente souber agir com as pessoas, souber como agir, souber como a gente convive com aquela pessoa, a gente consegue resolver muitos problemas, mesmo que não seja aquele problema diretamente. E para começar, eu quero mostrar para vocês o que é capacitismo. Queria saber se alguém já ouviu essa palavra. Não. Já. Um respondeu não, outra já. Capacitismo é um termo que se usa para designar o preconceito contra as pessoas com deficiência. O termo é pautado na construção social da subestimação ou superestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. Então, capacitismo é como se fosse racismo para questões de raça, homofobia para questões de LGBT, machismo para a questão das mulheres. É o termo que se usa para designar esse preconceito. E o que é essa subestimação e essa superestimação da capacidade? É quando você vê uma pessoa com deficiência e julga, ela não é capaz de fazer tal coisa por causa da deficiência, ou quando você vê uma pessoa com deficiência fazendo uma coisa relativamente simples da vida, do dia a dia, por exemplo, lavando louça, e fala, nossa, olha que exemplo, ela está lavando a louça mesmo na cadeira de rodas. Gente, só estou lavando a louça, mais nada. E aqui eu vou passar para vocês umas diquinhas de como não ser esse tal capacitista. Não trata a gente igual criança doente ou coitado. Deficiência, gente, não é doença, tá? Existem algumas doenças que podem vir da deficiência. Eu, por exemplo, tenho um problema de rim, que é uma consequência da minha deficiência. Mas não andar, né, uma lesão medular, não é uma doença, é uma deficiência. Não tem cura, não tem o que se fazer, não vai me matar. Eu só não ando. Eu não sou criança. Quando vocês virem uma pessoa com deficiência, a menos que ela seja de fato uma criança, não trata como criança. Não fala com Tati Bitati. Não se dirige a quem está com ela, se dirige a ela. Porque a gente sabe falar, a gente sabe responder por a gente. Coitado, muito menos, eu não sou coitada. O que a gente passa é um problema social. Eu costumo falar que o maior problema de ter deficiência não é a deficiência, é a sociedade.
Outra questão é não fazer perguntas indiscretas se você não tem intimidade. Muita gente, é bem engraçado isso até. Para quem já está acostumado, eu dou risada, né? Nem contei para vocês, eu sou cadeirante de nascença, tá? É uma doença chamada mielomeningocele, que é uma deficiência chamada mielomeningocele, que foi adquirida na gestação. E em 34 anos vivendo assim, na cadeira de rodas, com as pessoas sem saber lidar com a situação, a gente acaba dando risada em algum momento de certas coisas, mas não é engraçado de fato, e muita gente pode se ofender. Então, se você não vai perguntar para uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, Paty, você costuma perguntar para as pessoas que não têm deficiência do seu convívio como que elas vão ao banheiro? Não, de jeito nenhum. Você costuma perguntar se elas fazem sexo? Não. Você costuma perguntar como é que ela engravidou? Não. Pois é, só que essas perguntas são feitas para a gente o tempo todo. Meu Deus. Por pessoas que a gente não conhece. Aí, não somos exemplo de superação. Aquilo que eu falei para vocês sobre superestimar, né? Nós não somos exemplo de superação, nós não queremos ser exemplos de superação, nós não estamos no mundo para dar exemplo para vocês, pessoas que não têm deficiência. A gente passa por muita dificuldade, sim, a gente não está negando isso. Essas dificuldades não podem ser romantizadas e transformadas em exemplo para ninguém. Elas têm que ser resolvidas. Não ter receio de interagir por causa da deficiência tem a ver com o caso, por exemplo, que eu falei para vocês da minha colega surda, mas isso é para qualquer pessoa, não precisa ter medo de encostar em mim porque eu não ando, não precisa ter medo de conversar com o cego porque ele é cego, não precisa ter medo de interagir com uma pessoa com deficiência intelectual porque ela tem deficiência intelectual. Eu convivi num projeto de teatro por muitos anos com muitas pessoas com autismo, síndrome de Down e algumas outras, paralisia cerebral também, e eu juro para vocês, foram diversas. Todas sabem conversar, todas sabem conviver, todas sabem interagir. Não precisa ter medo de ninguém. Sempre pergunta o nome da pessoa. Não use a deficiência, pelo amor de Deus, para fazer referência à pessoa. Eu não sou aquela cadeirante, eu sou a Camila. Então, quando você não souber o nome de uma pessoa e quiser fazer referência a ela, pergunta o nome. Usa outras características que você usaria se a pessoa não tivesse deficiência, para falar, aquela menina loira de cabelo curtinho, enrolado, não usa cadeira de rodas para me identificar. Se vai falar sobre o grupo de pessoas, né, o grupo social, quando a gente está falando aqui, pessoas com deficiência. Eu não sou deficiente, eu não sou especial, aleijada nem pensar, pelo amor de Deus. O que mais? Pensar em outros termos que eu já ouvi na vida. Quando eu era criança, a ACD, que ainda hoje usa o termo deficiente, o que está errado, mas quando eu era criança era pior. Era Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Então, você imagina o que era ser criança e fazer tratamento em um hospital que me chamava de criança defeituosa. Então, assim, por que a gente não gosta do termo deficiente? Porque deficiente estigmatiza a pessoa como um todo. Eu não sou um ser deficiente, eu tenho uma deficiência que é não andar, ponto final. A pessoa vem sempre antes da deficiência. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, gente. Eu e todo mundo que tem qualquer tipo de deficiência. Especial não costuma ofender ninguém também, mas coloca a gente naquela categoria de anjo, de exemplo de superação, de coisa que a gente também não quer mais isso. E agora eu vou falar sobre uma coisa que é muito difícil, e é difícil até para mim, que é pensar nas expressões que a gente usa no cotidiano. Vocês provavelmente já usaram, quando houve algum cidadão falando bobagem, aquele retardado.
Quando você vê uma pessoa que está ou tropeçando ou derrubando, nossa, tá cego? E quando a pessoa está dando uma desculpa para se esquivar de uma coisa, de uma responsabilidade, talvez está dando uma de João sem braço. Isso tudo associa a deficiência a defeito de caráter, né? A pessoa que está falando bobagem, ela não é um retardado. Uma pessoa com retardo mental, uma pessoa com deficiência mental, não pode ser comparada a uma pessoa que está falando uma bobagem porque está falando uma bobagem. A pessoa que está sendo desastrada, ela não está cega, ela está sendo desastrada. A pessoa que está dando uma desculpa, ela não está dando uma de João sem braço, porque eu conheço muita gente que não tem braço que não dá desculpa para nada. Então a gente precisa começar a pensar um pouco nessas expressões que a gente usa no cotidiano. Assim como a gente fala disso em outras pautas também, né? A gente não está mais usando o termo mulato, porque a gente sabe que ofende as pessoas pretas. A gente não costuma ficar chamando as pessoas LGBTQIA+, de viadinho. Esse tipo de coisa também não é aceitável para quem tem deficiência e a gente usa muito, inclusive eu, às vezes, ainda deixo escapar. Mas é um exercício cotidiano. Hoje, por exemplo, se eu deixo escapar, eu já estou prestando atenção. Eu já percebi na hora. Putz, falei isso, não devia ter falado. Aqui eu coloquei o número errado, gente, me perdoe, mas é o número 8. Ofereça ajuda, mas não force a barra. Gente, se você está vendo uma pessoa com deficiência na rua, ofereça ajuda. Sim, é educado oferecer ajuda para qualquer pessoa, na verdade. Mas se a pessoa falar não, obrigada, é não, obrigada, não insiste, porque é muito chato. Se a pessoa fala não, obrigada, por mais que aos seus olhos aquela situação esteja sendo dificultosa, para ela não está sendo. Ou ela simplesmente está tendo dificuldade, mas ela não está afim de aceitar ajuda. Isso tem que ser respeitado. E aí a gente emenda imediatamente no próximo tópico, que é não encoste, não apoie, não manuseie instrumentos de apoio das pessoas com deficiência. Isso inclui cachorrinhos cão-guia, porque eu já cometi essa gafe uma vez, fui brincar com um cão-guia no meio do shopping. Cachorro cão-guia está trabalhando, não pode brincar com o cão-guia, por mais lindo que ele seja. Gente, eu já cansei de passar por isso no meio da rua, mas eu levo um susto que eu quero morrer. Eu tô andando no meio da rua e, de repente, do nada, aparece um estranho atrás de mim e começa a empurrar minha cadeira. Porque na cabeça dele, eu tô tendo dificuldade de empurrar a cadeira na rua. Mas a pessoa nem pergunta, ela simplesmente sai me empurrando. Você não sabe quanta quantidade de vezes que eu já quase infartei por causa disso. Então, não encostem, não brinquem, não encosta. Se for para pegar alguma coisa, pede permissão. Cadeira de rodas, muleta, bengala, cão-guia é parte da gente. Da mesma forma que você não sai encostando no corpo das pessoas sem autorização, você também não pode encostar nesses instrumentos de apoio e nem no cãozinho ou guia das pessoas com deficiência. Gente, nunca menospreze uma reclamação feita por uma pessoa com deficiência. Sempre ouça a nossa opinião. O lugar de fala não é frescura. O nome desse evento maravilhoso é Comitê de Empatia. Então, ter empatia é obrigatoriamente entender que lugar de fala não é frescura. Você não pode falar que a pessoa está se fazendo de vítima quando ela for fazer uma reclamação. Não, ela tem que ser válida. Eu preciso, para fechar, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito triste. Eu estou desempregada formalmente, né? Gostaria muito de estar empregada formalmente, mas eu estou desempregada formalmente há alguns anos já. Em todas as empresas, todas as empresas que eu trabalhei na vida, sempre que eu fui falar alguma coisa a respeito de pessoas com deficiência naquele ambiente, de dar mais oportunidade, de talvez ali prestar um apoio para uma pessoa, porque a gente, né, não tem formação acadêmica, a gente não tem acesso à formação acadêmica em todo mundo. Então, algumas empresas, principalmente as grandes, enormes, eu trabalhei em 6 muito grandes, enormes, podem fazer projetos de ajudar a pessoa a desenvolver esse estudo dela.
A gente pode treinar pessoas dentro do ambiente para elas saberem fazer mais coisas. A gente pode fazer um plano de carreira para essas pessoas progredirem dentro daquela empresa, em todas as empresas que eu fui falar sobre isso. Por coincidência, eu fui demitida pouco tempo depois. Tenha empatia. E se fosse com você?